Pessoal, eu iniciei a gravação da aula, tá? Tá. Semestre passado eu passei uma lista com muito exercício, né? E pode cair esse exercício para 10 no máximo, cada um valendo um ponto e olha lá. Muito Gente, impossível. fazendo avaliação em casa, deixa eu ler aqui, na verdade, então, aproveitando, né? Deixa eu ler aqui a recomendação, né? A própria colega, ela tá no WhatsApp aqui, a própria colega Maria Clara já falou, né? Ela mesma que passou aqui, o Frederico me passou, ela passou ao mesmo tempo. Maria Clara tá recebendo notícia primeiro que eu aqui. Olha só, que no grupo de estatística mesmo ela já postou como é que vão ser as avaliações, né? Olha só. Atenção. Ah, não, vocês não estão vendo a minha tela. Peraí, deixa eu dar um share aqui na tela. Atenção. Provas P1. Em função do Covid-19 do regime especial de aulas, 3 pontos serão atribuídos por participação nas aulas online, atividades e exercícios. Quer dizer, esses 3 pontos não é só você participar do online aqui comigo. Eu aqui, durante o online, vou passar exercícios para vocês. Também vou colocar lá no EAD, tá? E exercício. E a P1, programada para o período de 13 a 17, será substituída por atividade fixada pelo professor e valerá 7 pontos. É isso. É o que a gente está comentando aqui. É disso que a gente tem falado, tá? Então, agora a atividade é 3 pontos de exercícios que nós estamos fazendo durante essas aulas aqui, tá? Oi, alguém falou aí? E 7 pontos uma atividade grande que eu vou passar do dia 13 até o 17, tá? E então o calendário da instituição continua o mesmo. Então vamos lá. Mais alguma questão? Alguém quer? Continuar sobre a chamada. Frequência. A frequência será apurada em função da participação, acesso às aulas e realização das atividades indicadas, né? Recomendamos a participação às aulas ao vivo, que permite a maior interação com os professores. No entanto, a frequência também será considerada para aqueles que buscarem o acesso das aulas gravadas e realizarem as atividades. Por exemplo, o Ítalo está na roça, que você falou, e ele não tem internet lá. Então, e ele não está aqui agora, evidentemente, pelo visto. E aí ele pode assistir a aula no YouTube, fazer a atividade e, eventualmente, me mandar, né? E aí, nesse caso... Ele tem internet, ele consegue ter acesso, ele só não tem internet suficiente que carregue ele ficar aqui com a gente. Sempre ele tenta e nunca conecta, entendeu? Ah, é o vídeo, é porque é vídeo, né? Entendi. Ele tem internet, mas a internet não é Mas satisfatória. ele consegue ter acesso, sim. Entendi. Ah, então, para ele é melhor as aulas no YouTube mesmo, né? Sim. Não, então, a gente vai colocar as aulas no YouTube sem problema. Beleza. Aí... Muito bem, deixa eu fazer a chamada aqui então. Deixa eu aproveitar aqui, já que a gente está falando disso. Matheus Luan. Vou anotar aqui, né? Matheus Luan, Oi. João Vitor. Estou fazendo chamada. Laís Mendonça. João Vitor. Também de novo, agora Vitor. João Vitor Miranda. Tem 2, viu? Maria Clara. Oi? Tem 2 João Vitors. Sim, tem 2 João Vitor. Tem Isadora. Eu não lembro se é Isadora. Isadora Lima. Gabriel. Peraí. Tô repetindo? Ah, não. Gabriel Vitor. Lucas Correia. Ana Clara Melo. E Rosi Rene. Ah, Rosirene, né? Tem mais alguém, gente, aqui? Que não dá para eu ver agora, porque eu tô dando sharing na minha tela, então tá bem pequenininho as coisas. Deixa eu tirar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Tem um chat. Ana Clara de Mello. Tudo bem, tem um chat. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, então essa aqui é a chamadinha até agora, né? Postei aí no WhatsApp. Dia 30. Acho que tinha mais uma, que a Ana Carolina estava na reunião, não sei. Ah, sim, a Ana Carolina vai chegar ainda, né? Eu falei para ela que ela podia chegar atrasada, tranquilo. Tudo bem. Ai, céus. Então, gente, vamos lá?
Olha, a gente pode marcar aquelas aulas a mais, sim, viu? A gente ia fazer uma aula sábado de manhã, só que eu acordei muito ruim. Aí eu resolvi desmarcar, porque não ia dar. Ia ser péssimo para mim. Ah, olha só. Muito bem. Voltando aqui a dar um share na tela. Share. Bem, a aula de estatística está aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou abrir os PDFs, tá? Laís, estou falando com você agora. Você está enxergando a minha tela? Tudo bem aí? Sim. Olha só, Laís, ó. A seção 3 de estatística 1 foi vista pelos meus alunos aqui, ó. Foi vista pelos alunos. O que a gente vê aqui na seção 3 de estatística 1? Olha só. Uma introduçãozinha, é estatística inferencial. Aí ele apresenta o problema da estatística aqui, aí fala de distribuição. Não ia atrasar um pouquinho, porque tá na rua resolvendo os negócios, tá? Quem? Noelson. Quem? Noelson. Bom, ouviu, professor? Não ouvi, não. O Noelson vai chegar um pouco atrasado, porque ele tá na rua resolvendo os negócios. Entendi. Tem alguém atrasado que está na rua. Só que toda vez que você vai falar o nome da pessoa... Noelson. Noelson. Ah, sim, ok. Tudo bem. Tem nada, não. Então, ó, a gente viu essa matéria aqui, viu? Aqui tem intervalo de confiança, noções de teste de hipóteses, né? O teste P, tudo bem? E tem também o teste Z, né? Tem essas coisas aqui, aqui é um exercício resolvido. Isso aqui é o finzinho do capítulo 3, tá bom, Laís? Aí Mas isso você postou lá, não postou? Sim, eu postei, tá tudo lá. Não, tá tudo postado, tá tudo postado. Não é essa a questão é visto. Beleza. Aí, no nosso novo PDF aqui desse semestre, a gente começa aqui com estatística descritiva, ele faz uma revisão do primeiro semestre, né? Só em um slide, só para lembrar. Noções de teste de hipótese, né? Então, isso foi visto também, determinar a hipótese nula, escolher o nível de significância, né? Definir a regra de decisão, em geral 5%. Definir a regra de decisão, se vai ser baseado no valor P ou na estatística de teste Z. Os dois são equivalentes, eles são a mesma coisa, né? Só que o teste Z é mais rápido, porque é uma etapa a menos, né? Você não precisa ir na tabela descobrir a partir do valor de P, o valor de Z. Enfim. Coletar os dados para o julgamento. Decidir sobre ou não sobre a rejeição, né? Lembrando que se o valor da sua estatística for menor do que o valor de 5%, então você rejeita H0, né? Se H0 for rejeitado, você construi um intervalo de confiança, o IC. Isso aqui é a noção de teste de hipótese. Eu espero que todo mundo esteja sabendo do que eu estou falando aqui, porque isso foi visto na sala aí mais de um mês, né? Apesar de que a gente não teve as 2 aulas últimas presenciais, a gente tem que repor 2 aulas, viu? 2 aulas têm que ser respostas. Mas isso aqui foi visto com gosto lá na sala de aula, tá? Cálculo do tamanho da amostra, isso também foi feito, né? Se a gente tem aqui a expressãozinha para o erro percentual, né? Porque quando a gente escreve um intervalo de confiança, viu, Laís? Você que não estava na aula. Deixa eu ver se eu acho aqui uma expressãozinha do intervalo de confiança para ajudar a Laís e também para lembrar todo mundo, né? Porque a gente recordar é viver, né? Já que a gente está com tudo na mão aqui. Olha aí, intervalo de confiança, ó. Aqui. Que é da seção 3 do semestre passado. Isso, é lá que você vê a noção de intervalo de confiança. Aqui, é intervalo de confiança, ó. Tá aqui. O intervalo de confiança é o valor da média mais ou menos um erro. A estimativa de erro é dada por esse Z do alfa sobre 2, né? Tá bom? Vezes o valor do sigma. O que é esse sigma aí? Esse é o desvio padrão da estatística das médias. Tá vendo? É o sigma do x barra. Aí tem que entender... Quanto que vale? O quê? Desvio padrão. Então, são dados do enunciado. Em geral, você vai ter informação sobre a população, e isso aqui é uma continha que você vai fazer. Deixa eu pegar aqui para você, ó. Esse sigma x barra aqui, ele é sigma
dividido por raiz de n. Por isso que deu aquela fórmula lá, inclusive. Olha aqui a fórmula que está no nosso PDF. Ó. É sigma sobre a raiz de n. Isso aqui é o valor de sigma x barra. De onde que veio isso? Teorema do limite central. Onde está o teorema do limite central? É para frente ou para trás? Deixa eu ver aqui. Isso vem para trás. Isso vem do teorema de limite central, viu? Tá aqui no comecinho da seção 3 do semestre passado, ó. Tá aqui, ó. Ele explica o teorema do limite central e fala para você, olha, a estatística das médias das amostras, ela vai ser uma normal, né? Para um valor de n apreciavelmente grande, ela vai ser uma normal onde a média equivale à média da população e a variância equivale à variância da população ao quadrado, a variância da população dividido pelo n, onde n é o número de cada amostra, é o número de elementos das amostras, tá? Eu sei que é horrível estar falando as coisas desse jeito. Aula de matérias exatas é muito ruim fazer as coisas assim, apontando, apenas mostrando num slide, né? Era bom estar fazendo as coisas em sala de aula. Mas, assim, como eu já falei disso aqui em sala de aula, eu vou dar como se eu já tivesse tendo os alunos entendendo o que eu estou falando aqui. Tudo bem? Porque isso aqui realmente foi. Lembrando, eu estou aqui meio que fazendo uma aliviada aqui para a Laís, para deixar ela ciente. Então, lá na seção 3 de Estatística 1, Laís, tem essas coisas explicadas, tá bom? Tá bom, eu vou dar uma olhada naquele slide, o material que a Maria Clara me mandou também, que você passou na sala e E qualquer qualquer coisa. dúvida você me procura. Isso. Tranquilidade. Professor, deixa eu perguntar. A última aula que a gente teve em sala mesmo, você passou sobre intervalo de confiança. Foi o que você está relembrando aqui agora, certo? Sim, sim. Então, aí depois eu lembro que a gente ia fazer exercício. Certo. Você preparou algum exercício? Porque eu acho que já era bom a gente praticar isso. Eu Ou passei. você quer continuar com o conteúdo? Exercício para vocês lá, não foi? Eu até na aula que eu ia escrever lá, eu deixei um exercício lá do ladinho assim e comecei a escrever a matéria, não foi? Porque até agora a gente fez exercício de intervalo de confiança, não foi? A gente não fez exercício de intervalo de confiança. Maria Clara. Não, alguém que assistiu às aulas me corrija, porque eu anoto tudo, eu não tenho nada anotado. Não, a gente Confiança a gente fez, foi feito, de trabalho de confiança foi feito. A gente fez uns 3 exercícios isso aí, Maria. Lembra de uns exercícios que a gente fez em sala? Esses exercícios eu tô falando, eu não sei se a gente tá dando o mesmo nome, mas lá a gente trabalhou com intervalo de confiança. Era um exercício, inclusive, de hipótese, era de rejeição de hipótese, sim ou não, lembra? Mas acho que eu tenho um exercício só anotado, por isso que eu tô perguntando. Ah, É a tá. mesma coisa, esse grau Acho de que o último confiança. exercício que você fez em sala foi aquele da barrinha de cereal lá, do trigo. Isso, aí depois desse aí eu passei o outro exercício e aí a aula passada... De madeira. Exatamente. Esse aí eu inventei lá na hora só para poder deixar vocês fazendo enquanto eu passava a matéria no quadro, né? Só que tava passando mal. Esse é o último que eu tenho, é esse da madeira. Eu não sei, depois disso eu não tenho mais nenhum exercício. É isso aí mesmo, é. Tá, então aí você vai continuar seguindo o conteúdo agora. Teoria. Sim, exatamente, é teoria. Tá bom, então. Mas hoje já tem um exercício pra gente fazer, tá bom? Tá bom. Professor, onde que você postou o material? Eu postei o material no EAD da universidade e também no SEI. Sistema... O SEI não apareceu para mim. Não? Não, eu tô olhando ele aqui agora. Mas depois a gente resolve isso. Pode continuar a sua aula. Eu eventualmente tô com isso aqui aberto. Peraí. Acho que tá aqui aberto. Ó. O meu SEI tá aberto. Então vamos voltar aqui. Vamos ver como é que faz para voltar lá. Tela inicial. Eu disponibilizei hoje de manhã, olha. Eita. Disponibilizando. Como é que faz para ver quais que eu já coloquei? Para mim aparece só que na EAD o primeiro conjunto de slide que você colocou. Certo?
Sim, esse aí. Primeiro, E segundo, eu terceiro e quarto. aqui só tem primeiro e segundo. Eita, que estranho. Aí não tá aparecendo nenhum aqui pra mim. Ah, não, peraí. Eu tenho que escolher a aula. Mas não sei, não tem nenhum arquivo. Olha aí, você tá vendo a minha tela? Tá aqui, ó. Primeiro PDF, segundo, terceiro, Peraí quarto e que eu quinto vou abrir PDF. a tela, tô na minha. Pra mim tá aparecendo até o quinto. Ah, então Não, tá mas beleza. parece. Eu não sei se a plataforma é diferente. Eu vou te mandar aí como que tá o meu e depois você me Mandou fala. hoje, né, professor? Foi hoje de manhã. Hoje de tarde, eu Tá acho. aqui. Ô, louco. Então vamos lá. Gente, o problema de hoje, ele é o seguinte, né? A gente fez os exercícios. Maria Clara, inclusive, mas agora eu fiquei preocupada. E depois eu vou falar com você, tá bom? Oi, tá bom, pode ficar tranquilo, tá certo, tá? Depois a gente vê certinho. Tá. Eu vou tirar essas dúvidas aí de exercício. Tranquilo. Laís Exup. Ah, ela tá mostrando aqui no privado que ela realmente tá sem o negócio lá. Laís, então depois eu resolvo o seu problema também, tá? Então, gente, a nossa questão agora é a seguinte, ó. A gente estava com um problema de estatística que é: a gente quer tirar informações de amostras, a gente quer tirar informação da população, tendo informação a respeito de amostras, né? E vice-versa, esse tipo de coisa, ou seja, estatística inferencial. E a gente aprendeu a trabalhar com inferências sobre a média. Então, a gente consegue trabalhar com rejeição ou não de hipóteses quando a gente tem alguma pergunta a respeito da média, de uma estatística. Quando você está com um problema na vida real que você tem que pensar a respeito da média de uma estatística, você tem como acessar isso agora fazendo uso de seu conhecimento sobre a função normal padrão, né? E o teorema limite central. Foi o que a gente viu nessas últimas aulas. Grosso modo, resumindo a coisa toda, foi isso. Agora, o nosso problema é diferente. Porque, se você lembrar bem, para a gente estimar o erro, a fórmulazinha está até aqui atrás, ó. Para a gente poder estimar um erro, a gente precisava do sigma, né? A gente precisava do sigma aqui, ó. Exatamente, está aqui, ó. Para estimar um erro, a gente precisa desse sigma aqui, ó. E quando esse sigma aí não é fornecido, quando a gente não tem a variância como uma informação inicial, o que a gente faz? Esse é um problema agora que a gente vai atacar. Entenderam o que a gente quer atacar? E na situação que eu não possuo a variância da estatística das médias, e é nessa situação, o que a gente faz? Aí a gente tem que repensar a coisa de novo. A gente tem que repensar e atacar o problema de forma diferente agora. Então é por isso que o gatinho está aqui pensando. Mas e o sigma? Esse gatinho. Até hoje eu não entendi por que eles botaram esse gatinho aqui, ó. Bom, mas é isso aí que a gente está lendo aqui, ó. Até agora consideramos o desvio padrão da população, né? Desvio padrão da população. Aqui devia estar escrito sigma, tá? Esse S aí não é da população, ele é amostral. Até agora consideramos o desvio padrão da população como conhecido. No entanto, essa situação ela é pouco realista. Por que ela é pouco realista? Alguém pode me argumentar? Ué, gente, se você não consegue acessar os dados da população com tanta facilidade, né? Por isso que a gente quer trabalhar com amostras, né? No entanto, a situação é pouco realista. O que fazer se o S for desconhecido? A gente precisa estimar S. Vocês lembram como é que calcula um S, gente? A variância? O S, né, é a raiz da variância. Mas como é que calcula a variância? Isso foi matéria de estatística 1. Olha aqui, ó. Lembra dessa expressão? A gente fez essa conta várias vezes no quadro. A gente calcula uma média. Primeira coisa que a gente faz, você calcular uma variância. Calcula uma média, você calcula a média, né? Aí depois você pega cada dado, diminui da média, eleva ao quadrado e soma tudo isso. Depois você divide pela raiz do número de Essa elementos. tabelinha para saber os dados, aí sabia, tipo, calculava da tabela para saber quem, sei lá, quem gastou mais papel. Tinha um exemplo lá do papel, da folha de papel, é isso? Você tá lembrando. Nossa, você tá lembrando das primeiras aulas. Isso é um exercício de uma prova da FGV, né? É isso mesmo. Lembra como é que a gente calcula a variância? É assim, ó. Então, quer dizer que essa expressão aqui, ó, trocando mi
pelo valor da média das amostras, isso aqui seria um bom estimador, né? Isso aqui seria uma boa fórmula para a gente tentar estimar o valor do S ao quadrado, tendo os valores das amostras, de cada amostra, né? Será que esse estimador aqui é bom? Porque lembrando que essa média aqui, ó, ela é uma estatística agora. Ela não é uma coisa que a gente obtém a partir dos dados. É uma estatística que nós fazemos sobre um conjunto de amostras. Então, não é uma coisa exata mais. Por isso que a gente está falando de um estimador. Lembrando da aula que eu falei para vocês sobre estimador lá atrás. Estimador de variância populacional, né? Então, como é assim que calcula a variância, a gente pode pensar em testar. Será que isso aqui é uma boa maneira de calcular a variância populacional? Aí, se você fizer um teste, né, computacionalmente, se você fizer um teste computacional, você vai ver que não é uma boa maneira de você estimar o S. Não é. Ele é um estimador com viés. A gente erra para baixo. Está aqui a média. Ó, a média está abaixo da que a gente queria, de 40 mil. Inclusive, está aqui os números. Ó. A gente acha uma variância. Para a variância que a gente sabe que é 40 mil, a variância, o valor esperado da variância vai dar 32.500. Tem uma coisa sutil que acontece aí, que é a seguinte. Tá vendo que a gente tem que dizer quem que é esse mi aqui? Quando a gente faz a conta da média, a gente fixa uma variável, a gente fixa um valor, a gente tem uma relação entre as variáveis, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Digamos que você tenha 3 dados. Repete de novo, por favor. Quando você calcula o mi, se o mi é conhecido, então você tem uma relação entre os dados. Quer ver? Você tem 3 notas, Laís. Você tem 3 dados. Se você quiser fazer a média, o que você faz? A média aritmética. x1 mais x2 mais x3 dividido por 3, né? Isso é igual a média. Tá vendo essa equação? Essa equação fixa uma relação entre x1, x2 e x3. Como você tem uma relação entre essas 3 variáveis, você não tem mais 3 variáveis livres. Você só tem 2 variáveis livres. Por quê? Tendo 2 variáveis, você consegue descobrir quem que é a terceira que satisfaz aquela equação, entendeu? Oi. Alguém fala comigo? Eu tô aqui, repete, pode falar. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sim. Tô entendendo. Vocês estão? Então, a questão é justamente essa. Quando a gente está calculando, então, uma variância, e aí você pensa, pô, então a média é conhecida, né? Como é que eu vou calcular uma variância sem conhecer uma média? Não tem jeito. Quando você conhece a média, uma relação entre os valores já está estabelecida. Então, a gente vai dizer que o grau de liberdade da minha função, do meu estimador, não é mais o número de elementos da amostra, e sim o número de elementos da amostra menos 1. Entendeu? Você tinha entendido isso aí, João Vitor? Você que tinha olhado a matéria antes? É por isso que aparece no nosso estimador. O estimador de variância vai ser, na verdade, esse aqui, ó. No caso, vai ser menos qual unidade? Ou não tem? O número de elementos da amostra, que era n, você vai retirar ele e colocar n menos 1 aqui, ó. E isso aqui agora vai virar um estimador de variância populacional. Como é que você estima a variância populacional? Assim. Essa fórmula aqui já tinha até sido vista, gente. Só não tinha sido explicada por que esse n-1 aqui. Essa fórmula foi vista em estatística 1. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês aqui, ó. Quer ver? ZUP 2019-2, estatística 1. Isso deve estar bem no comecinho aqui. Deve estar na seção 1, ó. Estou abrindo aqui o PDF, o PowerPoint de estatística 1. Você vai ver aquela formulazinha ali. Tem uma tabela e tudo aqui, ó. Só achar ela aqui. Aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui essa expressão aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando. Olha aqui essa expressão aqui para o S2, ó. Olha essa expressão. Tá vendo essa expressão? Foi visto semestre passado. É o valor do cálculo de variância para amostras.
Para a gente agora isso virou um estimador. A gente sabe que seria um estimador, é um estimador para variância amostral, da estatística amostral. Bem. E usando esse estimador aí, o valor do sigma ao quadrado real e o valor do valor esperado, né, do S ao quadrado, usando essa estatística, fica bem próximo. É um estimador bom, não viesado, e a gente acerta em média. Quer dizer que esse estimador aqui, ó, para a variância, é o que pode ser utilizado. Mas agora isso gera um problema. Alguém pode prever qual que é esse problema? Não, prever é sacanagem, né? Talvez mal esteja entendendo o que eu estou falando. Prever o problema. Lembra quando a gente está fazendo intervalo de confiança? Quando a gente está fazendo intervalo de confiança, a gente precisa desses valores aqui, não precisa? A gente precisa do valor do sigma. Só que agora, o nosso sigma não é a raiz da variância? É a raiz da variância. O desvio padrão é a raiz da variância. Só que agora, esse cara aqui está sendo estimado. Percebe o problema? Quer dizer que quando eu estou calculando o erro do intervalo, né, eu estou fazendo lá um intervalo de confiança. Aí lá no erro tem o valor Z crítico, né? Pro alfa sobre 2, vezes o valor do desvio padrão. Só que agora o próprio desvio padrão está sendo estimado também. E agora, então, quer dizer que a gente tem um acréscimo, a gente tem uma adição de incerteza. Quer dizer que os nossos intervalos de confiança agora, eles têm que ser modificados. Ou então, equivalentemente, a gente tem que modificar qual é a distribuição que vai nos dar um intervalo de confiança que a gente realmente possa se fiar nele. E adivinha o que a gente faz? O que os estatísticos fizeram? Eles usam agora uma nova curva estatística, uma outra curva estatística para adequar a construção do intervalo de confiança. Certo? Que é o T de student. T de student. Então, é isso que ele está comentando aqui, ó. Que agora a gente vai falar de intervalo de confiança para a média usando S, ou seja, usando uma estimativa para o desvio padrão. Então, de novo, recapitulando o que a gente está vendo nessa aula. Nosso problema agora é que a gente não conhece mais a variância da população. Desculpa, a variância amostral. Aí a gente percebe que a gente tem um estimador que se a gente muda o grau de liberdade de n para n-1, a variância fica boa. Mas aí agora a gente vai pensar em calcular intervalo de confiança para média, né, para m, usando S. Quando a gente não conhece a variância populacional, a gente vai utilizar o seu estimador. Tá? E a gente aí, quando faz isso, como eu acabei de comentar, a gente vai inserir uma fonte de incerteza adicional ao construir os intervalos de confiança. Percebe isso? Vou fazer pergunta. Vou começar a colocar pessoas aqui e fazer pergunta. Ana Carolina chegou. Davi Seabra, Ana Claro, tal. Tudo bem. Eu vou começar a fazer pergunta. Ana Carolina, você chegou aí agora. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, estou tentando me situar. Estou vendo o que o senhor está explicando para me tentar lembrar da aula passada para ver. Tá. Eu falei um pouco sobre a aula passada aqui, agora a gente está falando sobre uma outra situação. A situação agora acrescentou uma dificuldadezinha, é que a gente não sabe mais quem é a variância. Aí tem esse estimador aqui, e agora a gente vai pensar como que a gente constrói um intervalo de confiança usando uma variância estimada, porque se você pegar aí os exercícios que eu estava passando para vocês em sala, todos os exercícios que eu passei em você em sala, viu, Maria Clara? Tá aí no seu caderno, pega aí para você ver. Você vai ver que eu dei o desvio padrão no enunciado. Pode olhar aí. Olha aí. O desvio padrão. O desvio padrão e o de confiança. O desvio padrão eu dei, exatamente. E o grau de confiança também foi dado, para você conseguir construir um intervalo de confiança, né? Esse desvio padrão foi dado tanto para testar a hipótese, aquela coisa toda, teste hipótese também, né? Só que a questão agora, e se não for dado? Se não for dado, a gente tem que construir uma estatística para ele também.
Aí, um estimador bom é essa função aqui, ó. Apesar de que a gente não vai usar ela, tá sendo... Uai, ele não é bom não, professor. Ué, claro que é bom. Tá aqui o comentário aqui, ó. Numa simulação, para um número de elementos de amostra pequeno, menor do que 30, ele dá bom aqui, ele dá bem próximo do real aqui, ó. Mas não é o não viável, não é esse? Oi? Ele não é não viável? Não, calma aí. Então você não percebeu a mudançazinha que teve. O não viável seria aqui com N. Olha que interessante. Entendi. Aqui com N. Aí eu comentei, gente, esse estimador aqui ele é ruim porque, na verdade, se a gente sabe a média, a gente tem uma relação entre as variáveis. Então, na verdade, não deveria ser N aqui. Deveria ser N menos 1. E realmente, colocando N menos 1 ali, isso aí vira um estimador bom. Aqui nesse slide 11. É isso que está acontecendo, entendeu, Laís? Acho que é a Laís que está falando. Muito bem. Quando não conhecemos a variância, então, inserimos uma fonte de incerteza. É verdade. Eu tinha comentado com vocês agora. Adicional ao construir os intervalos de confiança, né? Se utilizarmos os valores críticos da distribuição Z para construir os intervalos de confiança, estes não conterão a média em uma fração dos casos. Como é que eu posso explicar isso aqui, ó? Eu vou abrir aqui como é que eu faço, hein? Vou explicar isso aqui para vocês enxergar tranquilo. Já sei, vou usar essa formulazinha que tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês estão enxergando essa fórmula aqui, gente? X barra mais ou menos 1,96 sigma de X barra? Muito bem. O que é isso aqui? Isso aqui é um intervalo de confiança. Isso aqui é uma maneira de você expressar um intervalo de confiança para a média X barra. Esse intervalo de confiança aqui te garante que se você pegar uma estatística qualquer, 95% desses intervalos conterão a média da população. Né? 95% dos intervalos conterão a média da população. Acontece que agora o nosso sigma também tem uma incerteza. Entendeu? Esse sigma aqui agora também tem uma incerteza. Então, quer dizer que o intervalo de confiança agora, na verdade, não vai ser isso aqui, porque esse sigma aqui também vai mudar. Digamos que esse sigma aqui seja 0,05, idealmente. Mas só que agora que você está trabalhando uma estatística dele, ele vai, de repente, ele vai poder ser em determinada amostra 0,06 e não 0,05, né? Então, ou então ele vai poder ser menor, né? 0,04. Na hora que você for construir um intervalo de confiança com o sigma valendo 0,04, você não vai mais poder afirmar que 95% dos intervalos conterão a média. Vão acontecer intervalos que não vão conter a média. Entendeu? Em outras palavras, esse intervalo de confiança aqui, simplesmente feito desse jeito, considerando uma distribuição normal, né, para as amostras, não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais. Porque o sigma agora é desconhecido. Eu tenho que ter uma estatística para ele também. Como é que a gente faz? É o que vai falar aqui agora, ó. Ele deu exemplo, né? Ó, intervalo de confiança para a média, né? Com Z e sigma dado, conhecido. É o que a gente estava fazendo antes, ó. Então, simulação de 25 amostras, com cada amostra tem 6 elementos, a média é igual a 5 e o desvio padrão é igual a 1. Então, olha aqui, ó. Computacionalmente, ele fez aqui essas amostras e o valor médio está presente, ou seja, está cruzando aqui cada risquinho desse aqui, ó, em 95% dos casos, como é esperado. Mas isso se o sigma for conhecido. Quando conhecemos o sigma e construímos o intervalo de confiança com 95% de confiança, utilizando essa fórmula, né, a fórmula normal, essa aqui, ó, 95% dos intervalos conterão o mi. Só que agora, quando a gente não conhece o sigma e a gente faz essa estimativa dele, ó,
Quando a gente está usando o sigma estimado, quando a gente está usando, então, o S, né, o S estimado populacionalmente, se a gente faz essa mesma simulação, olha o que vai acontecer. Vai ter um caso, vão acontecer casos aqui que a média não está incluída no intervalo. Quer dizer, aquele intervalo de confiança calculado daquele jeito anterior não é mais de confiança. Perdoe aí o trocadilho, né? Esse intervalo de confiança que calculado daquele jeito anterior não é bom mais. E qual é o problema? O problema é justamente que agora, como o sigma, o desvio padrão e a variância não são conhecidos, a gente tem que trabalhar com eles estatisticamente também. E o que a gente vai fazer é reestabelecer a estatística, de tal forma que consiga incluir ele. O que a gente precisa, na verdade, é só uma distribuição que tenha uma variância maior. E aí, vamos falar da distribuição da estatística de teste. Quando usamos uma variância da amostra, a padronização de X não segue mais a distribuição normal. Olha essa aqui, não segue mais a distribuição normal, mas segue a distribuição T de student. Qual é a distribuição agora? T de student, que apresenta maior dispersão que a distribuição normal. É o que eu estava falando para vocês. Então, quando a gente usa a variância da amostra, a padronização não segue mais a distribuição normal, e sim essa distribuição de student. A gente não viu ela em sala de aula, mas como você já sabe para que é usado essas distribuições, então não vai ser explicado de novo, vai ser só apresentada a tabela para vocês. Na verdade, nesse slide aqui, ele nem apresenta a tabela, apesar de que lá na prova vai ser dado para vocês uma tabela. Entenderam o que eu acabei de falar? Aqui nesse slide, ele usa o Excel para você fazer esses cálculos. Só que lá na hora da prova vai ser dada uma tabela para você. Você vai usar a tabela da distribuição T de student do mesmo jeito. Como assim, professor? Calma. Como que a gente vai aprender a olhar essa tabela? A tabela está aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a 2 segundinhos, tá? É assim, ó, acho que foi a Laís que perguntou, né? Laís, semestre passado eu ensinei vocês a lerem a tabela normal. Lembra dessa tabela normal? Veio até na prova lá. Se você aprendeu a ler aquelas, você vai ler todas. Porque tabela é distribuição de probabilidade contínua. O jeitão da coisa integral, né? A área debaixo da curva, a ideia toda é a mesma. Só muda a tabela. Então, vou apresentar para vocês aqui a distribuição T de student e depois vou fazer vocês entender como que isso aí é usado, tá bom? Tá joia, gente? Beleza. Beleza, professor. Obrigado. Na sala de aula vocês conversam tanto, agora vocês estão tão caladinhos aí. A gente está te respeitando o seu momento aqui. Gostei. Obrigado, então, Maria Clara. Se é isso, muito obrigado. Fazer render esses poucos minutos que a gente tem. Oi, fala, João. Eu disse que com certeza é isso. Ah, tá. Bacana, então. Vamos lá. Olha. Quando usamos a variância da amostra, a padronização de X não segue mais a distribuição normal, mas a distribuição T de student, que apresenta uma dispersão maior que a distribuição normal, né? Então, olha só como é que é definido a distribuição T de student, ó. A T, ela é obtida a partir da média, menos o valor da média populacional, dividido pela dispersão, né? Dividido pelo raiz de N. O que é esse N aqui? Esse N aqui, ele é o número de elementos da sua amostra original. O que é esse GL aqui? Graus de liberdade. Ele está dizendo para você que a estatística vai ser a estatística dada em termos do grau de liberdade. O que é o grau de liberdade, gente? É o número de elementos da amostra menos 1. O que é o grau de liberdade? Número de elementos da amostra menos 1. Olha nesse exemplo aqui, ó. Qual que é o número de elementos da amostra? 5. Qual que é o grau de liberdade? 4. 4. De liberdade. Entendeu? O número de grau de liberdade é esse N-1 aqui, ó. Isso aqui é o número de grau de liberdade, entendeu? Se sua amostra tem 20, se as amostras têm 20 elementos, qual é o grau de liberdade? 19. 19. Já entendeu, né?
Então, o que isso aqui está dizendo para você é que isso aqui é a definição da T de student, né? E que a distribuição mesmo vai ser dada em termos da distribuição. O que vai definir o parâmetro da T de student é o número de graus de liberdade. Isso aí que é o parâmetro. Você tem que saber duas coisas, probabilidade e grau de liberdade. Esse aumento na dispersão é o preço que pagamos pela incerteza adicional proveniente de não conhecer o S. A distribuição T de student tem como parâmetro o número de graus de liberdade. Então, olha só aqui, ó, vou passar para vocês uma ideia aqui, ó. Vou fazer esse slide caber aqui. A distribuição normal está em vermelho. É a conhecida nossa. A distribuição normal está em vermelho aqui, ó. A distribuição normal está em vermelho. Agora, a distribuição T de student, percebe que ela é mais baixa um pouco, né? Ela é sempre mais baixa para a mesma média. Ela é sempre mais baixa, tá vendo? Quando tem 20 graus de liberdade, está em amarelo. Quando tem 10 graus de liberdade, está em azul. O que você consegue perceber? Olha a diferença entre a curva em azul e a curva em vermelho. O que são esses graus de liberdade? Oi? O que são esses graus de liberdade? O grau de liberdade é o N-1. Pode escrever a fórmula se você quiser. Grau de liberdade, GL igual a N-1. GL igual N-1. O grau de liberdade é o valor do número de elementos das amostras menos 1. Tá? Isso aí é o parâmetro da T de student. Quando você estiver lá no exercício e pensar, pô, qual é a T de student que eu tenho que usar? Qual é a linha da T de student que eu tenho que usar? Você tem que usar número de elementos da amostra menos 1. Esse vai ser a distribuição que você vai ter que usar lá. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no gráfico. Vou mostrar agora mesmo. Deixa eu achar aqui, ó, uma prova. Avaliações, né? Vamos pegar aqui P2, 19, 2, por exemplo. Olha lá, eu estou abrindo aqui. Estava até olhando isso aqui antes da aula. Aqui, ó, pontos percentuais da distribuição T. Tá aqui, ó. Então, tá vendo aqui que é uma figura parecida com a gaussiana, parecida com a distribuição normal, né? Mesma ideiazinha. E cada númerozinho aqui já está dando para vocês o quê? O valor da probabilidade, o valor do P. Dado um ponto de corte, né? Qual é o valor do P? Por exemplo, o valor de P de 5, o grau de confiança de 5%, o valor da T de student é 1.725, né? Para o grau de liberdade igual a 20. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Para o grau de liberdade igual a 20. Então, olha só aqui, ó. Olha aqui. Olha na tabela. Tá vendo aqui grau de liberdade? O que é dado aqui é o quê? Número de grau de liberdade. Olha aqui, grau de liberdade igual a 19. O que esses valores aqui na frente representam? Probabilidades. Probabilidades, né? Por exemplo, aqui, ó. Por uma probabilidade maior do que 0,05... Professor, essa tabela aí, o senhor vai ceder para a gente? Tem algum lugar? Eu não vi ainda, perdi. Isso aqui é a prova. Prova de Estatística 2, segundo semestre. Semestre passado, Estatística 2. Isso aqui é a prova. Ela vem na prova. Olha na prova como é que vem. Certo, mas essa prova aí você disponibilizou em algum lugar? Ainda não deu tempo. Disponibiliza lá então, por favor, professor, porque esse exercício ajuda demais o entendimento. Sim, eu vou botar lá vou botar, né? Eu vou colocar todos os exercícios, eu vou botar todas as provas que a minha secretária arranjou para mim. Eu vou pegar todos os exercícios eu vou colocar lá para vocês hoje mesmo, terminar essa aula. Que postem. Oi? Ótimo. Que postem, secretária. Ué, é ruim? Ué, não sei. Não, Não. É uma honra, que isso. É uma posição de confiança, né? Olha só, aqui tem várias tabelas, né? Inclusive tem a tabela lá, distribuição P. Tá? Esse primeiro exercício aqui vocês já conseguem fazer. Eu tô até pensando em pedir para vocês fazerem ele aqui, ó. Esse exercício aqui é igualzinho da tório de madeira que eu dei, etc e tal. E os outros exercícios que eu fiz em sala. Eu tava olhando ele agora, hein? Bom, vocês viram aqui a distribuição P? Cadê ela? Agora eu perdi. É dado para vocês o quê? O número de grau de liberdade. Oh, meu Deus. O número de grau de liberdade. E aqui já te dá o grau de confiança, né? A probabilidade de 5% já vai te dar o valor de 1,725, por exemplo, aqui, ó. Para grau de liberdade igual a 20, 5%. Olha lá, você vem aqui, 20, 5%.
5%. Ah, não, tá aqui. 5%. Probabilidade 5%, né? 20. 1,725. O que está escrito lá? 1,725. Tá aí. Então, o jeito de ler a tabela é o mesmo, né? Da distribuição normal. Vamos voltar lá para o nosso PDF. Tá aqui. Então, entenda, ó. A distribuição T de student, ela tem uma variância maior. Tá vendo a curva em azul? A curva em azul tem uma cauda maior do que a curva em vermelho, você percebe? Olha aí, ó. Quer dizer que a variância é maior. Como a variância é maior, a gente pode usar essa curva aí para construir os nossos intervalos de confiança. Porque aí todas as amostras vão conter a média requerida. O nosso intervalo de confiança volta a ser de confiança de novo, usando essa outra distribuição aí. Mesmo no caso que a gente não conhece a variância. Mesmo no caso em que a variância é estimada, o nosso intervalo de confiança continua bom. E aí a gente pode fazer de novo. E teste de hipótese, a gente pode fazer aquelas coisas todas de novo, né? Inclusive os testes de hipótese nós podemos fazer. Então, olha só, como é que fica o intervalo de confiança para a média, só que com sigma desconhecido agora. Com sigma desconhecido, observa. Tá aqui a distribuição T de student para n-1 grau de liberdade. Aí vocês vão esquecer disso, gente? Não. O número de elementos... Provavelmente sim. Não vai não, cara. Não tem jeito. Quando você fizer um exercício, já não tem jeito de você esquecer mais. Eu tô só enfatizando... Aí sim, se fizer o exercício, tá ok. Não, moço. Olha aqui, ó, o número de grau de liberdade. Ano passado foi a mesma coisinha. Lembra aí, Maria Clara? Vocês são muito afobados, vocês têm que confiar no professor de vocês. Ano passado, eu passando lá as teorias lá para vocês enchendo meus pacientes, professor, faz exercício. Aí eu comecei a fazer só exercício, e deu para entender tudo. E vocês passaram. Exercício é bem mais fácil de entender. Eu sei, mas só que entenda, eu vou repetir. Não tem como eu fazer exercício, a gente não está falando da mesma coisa. Como é que eu vou fazer para vocês um exercício sobre intervalo de confiança com a variância desconhecida se vocês não viram nem a matéria, se vocês nem escutaram falar da distribuição T de student? Não tem jeito. Então, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Não tem como apresentar para vocês a teoria dentro de um exercício. E, na verdade, eu sou um professor meio velha guarda. Eu sou um cara que estudava nos livros. Eu sou um cara que pegava 10 livros para estudar uma matéria. Eu sou um cara que estudava. Eu sou de Caxias. Eu acho errado fazer exercício orientado à resolução de problemas, sabe? Tipo cursinho. Isso não ensina profundamente do que aquele conteúdo está falando. E quando você vai para a realidade, você não consegue lidar com os elementos da realidade. Porque você tem que aprender a raciocinar profundamente as coisas, entendeu? Então, eu não abro mão de fazer essa discussão aqui. Bom, filosofias didáticas à parte. Olha aqui o intervalo de confiança para um Mi com um sigma desconhecido. Ó, o intervalo de confiança. Tá vendo que a formulazinha é a mesma? O que mudou, hein? Dessa fórmula aqui para a formulazinha que contém lá no intervalo de confiança normal, ó. Olha aqui, antigamente era assim, ó. X barra mais o valor extremo, né, crítico aqui para o valor alfa sobre 2, né? Lembra que é o alfa? O nível de significância, né? Para dispersão, para o desvio padrão aqui da variância dado aqui, ó. Isso aqui era a fórmula antigamente. Olha como é que a fórmula agora vai ficar, ó. X barra, ok, não mudou, tá do mesmo jeito. Agora vem mais ou menos. No lugar do Z crítico, esse Z crítico, agora vai ter a função T, agora vai ter o número T crítico para o número de grau de liberdade com o nível de significância alfa sobre 2. Esse alfa sobre 2 aqui já tinha antes, ó. Então a gente fez até um exercício disso aqui na sala de aula, lembra que eu fiz para vocês? Eu fiz para vocês obterem essa tabela aqui, ó. Olha, com grau de confiança de 90%, quanto que vale o alfa sobre 2? 5%. Como é que você obtém o Z? Aí eu ensinei vocês a ir lá na tabela normal. Lembra desse exercício? Sim. Sala de aula. Se não lembra, faz esse exercício hoje, agora, relembra, porque você vai ter que fazer... Basicamente, o que mudou foi o TGL lá, né? Que o Peter assentou. Isso, mudou. Enquanto esse exercíciozinho aqui, vocês fariam ele usando a tabela da distribuição normal padrão,
Agora, esse mesmo probleminha aqui, para você achar quem que é o Z, ao invés de achar o Z, você vai achar o T. Só que em qual tabela? A tabela da distribuição T de student. Cara, isso é o cerne dessa aula. Entendeu? Isso é exatamente, entender exatamente isso aí que acho que foi o João que falou, é exatamente o que a gente tem que entender. Aqui, ó, Professor, quando eu li os slides, eu fiquei meio na dúvida. Então, o T de student e a tabela vai ser dada da mesma forma que foi dada a outra tabela? Exatamente, olha aqui, exatamente. Ah, entendi. Porque quando eu tinha estudado isso daí antes, que eu li os slides anteriores, eu fiquei meio na dúvida disso daí. Não, então agora tirou essa dúvida. Deixa eu achar aqui a tabela da distribuição normal. Não, isso aqui é a distribuição T. Cadê a normal? A normal tá aqui, ó. Então, bora lá, gente. Bora refazer essa tabela aqui. Vai, com um grau de confiança aqui, ó, de 95%. O alvo sobre 2 é 5%. Como é que a gente acha esse 1,96 aqui? Alguém lembra? Alguém lembra? Eu tô aqui botando aqui, ó. Justamente para você lembrar. Lembra desse número aqui? Ninguém lembra. Então, vou fazer o seguinte, ó. Essa live aqui, ela já passou do horário que eu marquei 1 hora, né? Agora já passou 1h11. Passou 1h10. Eu vou desligar essa live aqui e vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu quero que vocês reobtenham essa tabela aqui. Foi feito no caderno, tá, Maria Clara? Isso aqui foi feito no caderno, tá? Eu quero que vocês reobtenham essa tabela aqui agora, só que usando a distribuição T de student. Para vocês se habituarem a usar a distribuição T de student, tá? Eu vou falar T de student, tá? T de student. Vou aportuguesar essa palavra para não ficar falando student, porque eu não sei se eu posso incomodar alguém falando... Professor, recapitule com a gente aí. Como que acha aquele número lá mesmo? Por exemplo, aqui, ó. Se puder, é claro, né? Ah, claro. Grau de confiança de 95%, né? 95%, gente. O valor que está depois da cauda é o quê? 0,025, né? 25. Não é verdade isso? 0,025. Então, vamos lá vamos aqui na tabela. Ó. Cadê a tabela, gente? Calma, com calma. Isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Nessa cauda aqui, tem que ter 0,025, não é verdade? Sim. Daqui para cá é meio. Então, se você pega e faz a continha, meio menos 0,025, isso dá quanto? 0,475, né? Certo. Então, você tem que vir aqui e achar onde é que está um número próximo de 0,475. É esse aqui, ó. Ele acontece para qual valor de Z? O 0,475 acontece para o Z que é dado por 1,9. Ó, vê que o 0,475 está nessa mesma linha aqui do 1,9. E com qual desse décimo, né? Com qual? Com um 6. Então, é 1,96. Então, entendeu? Então, para um alfa, né, sobre 2 valendo 2,5, o valor crítico é 1,96. Recapitulando. Se o valor, o grau de confiança, se o valor de, não é grau de confiança isso aí, né? Nível de significância é 5%, então alfa sobre 2 é 2,5. Quer dizer que em cada cauda ali, ó, tem que ter 2,5% de probabilidade, certo? 2,5% nas caudas. Se está sobrando 2,5% nas caudas, então é porque do lado de cá tem 47,5% até o zero. 47,5% é esse número aqui. Então, você tem que descobrir qual que é o Z, tal que aqui dentro tem 47,5%. Aí você vem na tabela e olha qual que dá 47,5%. É o 1,96. E aí você achou o valor do Z crítico. Você tem esse mesmo raciocínio para o valor T de student. Tá bom? Entendi, ok. Sim, perfeito. Deu para lembrar aí? Bacana. Deu sim. Joia. E aqui agora ele vai fazer exemplo. Aí vocês vão perceber... Pois é, esse daí ele jogou no Excel, né? Ele jogou no Excel só porque para fazer a aula ficar mais acelerada lá, entendeu? Entendi. Porque senão ele teria que fazer esse sistema de ir lá na tabela e olhar.
Na verdade, se você for olhar a tabela T de Student, a tabela T de Student só serve para você fazer o teste de hipótese. Vocês vão perceber isso com o tempo. Ela serve para a gente mais para fazer o teste de hipótese. A gente não tem a tabela completa da T de Student, entendeu? Igual a gente tem a distribuição normal ali, a gente não tem a tabela completa. A gente só tem alguns valores para poder fazer o quê? Poder fazer o teste P, para a gente poder fazer o teste de hipótese. Só para isso. Tudo que interessa para a gente é se vai estar para cima ou para baixo de 5% do grau de significância. É tudo que importa para a gente aí, só para fazer o teste. Então, por isso que, inclusive, ele veio aqui no Excel, porque ele não consegue calcular esse valor aqui na mão e na tabela não tinha exatamente esse dado aqui, ó. Que para um grau de significância de 5% bicaudal, para um grau de liberdade de 19, o valor T crítico, né, o valor T que entra aqui, ó, seria esse 2,93. Ele teve que vir aqui no Excel. Evidentemente que lá na hora da prova, vocês não vão usar o Excel, né? Então, a gente vai se acostumar a usar valores de T que são padrão, tipo esses, está dado aqui, ó. Para um número de amostra de 20, né? Para o grau de significância de 5%, o valor de T crítico é 2,93. E aí, nesse exercício aqui, nesse exemplo que ele deu, ó, uma amostra de gasto de 20 indivíduos, ó, o N aí, ó. Esse aqui é o N, número de elementos da amostra. Com cineminha Quer dizer, no caso é N-1, né? O grau de liberdade é N-1, vira 19, tá aqui, ó, exatamente. Então, ele apresentou uma variância da amostra de 8,5, ou desvio padrão da amostra de 8,5, que entra aqui na fórmula, né? E o valor da média de 107,5. Calcule o IC com 95% de grau de confiabilidade para a média. Calcule o intervalo de confiança, né, com 95% para a média. Olha aí a resolução do exercício, ó. Tudo que você precisava de fazer, já que esses dois caras aqui foi dado e o X barra também foi dado, tudo que você precisava de fazer era achar o T crítico. Aí você tinha que achar o T crítico da T de Student, né, para o grau de liberdade igual a 19, para um grau de confiança de 0,025, que é o que sobra nas caudas, entendeu? Vamos lá na tabela. Para N igual a 19, ó. 0,25 é 0,4750, né? Na distribuição normal. Na normal, aqui vai ser? Não vai. Olha aqui, ó, para a probabilidade 0,025, a gente tem esse dado. Ó, de sorte, a gente tem esse dado, porque nem sempre tem esses dados. Olha aqui, ó. Olha a probabilidade, como é que ela pula. Ela salta de 0,025 para 0,01. Tá vendo que a gente não tem todos os dados? Entendi. Olha aqui, para a probabilidade 0,025, a gente tem, para o número de grau de... Olha aqui, então, nessa coluna aqui, ó. Para um número de grau de liberdade 19, olha quem que é o número que apareceu. 2,9093. Que é o que está no nosso PDF aqui, ó. Ah, não, ficou teta agora. Eu tava bugando nesse número aí, agora ficou fácil. Ai, que bom, salvamos um, né? Gente, agora em diante, como a gente está trabalhando aqui online, eu vou fazer eu vou estabelecer um protocolo de discussão aqui. Que é assim, eu, professor Adriano, eu não consigo fazer essa matéria entrar na cabeça de todo mundo. E eu sei que às vezes você prefere que um colega explique para você. Então, por exemplo, acabou de entrar o assunto dentro da cabeça de um dos alunos aí. Esse aluno agora fica responsável por explicar isso para mais uma pessoa, até ela entender, beleza? Fudeu. Não, cara, você entendeu, você explica do seu jeito. O importante é você fazer a pessoa entender. João, se você quiser começar comigo mais tarde, ó, estou play. Tá plena aí já para descobrir como é que faz, né? Então, aqui agora é o teste de hipótese, né? O teste de hipótese não muda, tá? As noções de teste de hipótese são as mesmas que foram trabalhadas na sessão anterior. Elas não mudam. Só que agora é o seguinte, a gente vai usar agora, esse aqui é o teste de hipóteses para a média com sigma desconhecido. Se a variância populacional é desconhecida, a estatística de teste, lembra para fazer o teste P? Porque esse negócio de calcular o valor de P ali, o valor do T crítico, isso vai te ajudar também a fazer o teste de hipótese, lembra? Agora, o nosso teste de hipótese é o seguinte, ó. A gente vai poder testar a seguinte hipótese. A média ser conhecida e a gente está desconfiado de que ela não está correta. Em exercício desse tipo, tá?
Então, você tá lá, ó, agora eu tô falando de exercício. Peraí. Em exercício desse tipo... Em exercício desse tipo... Opa! Pois é, cara, eu senti uma dor aqui no peito agora. Não sei se foi no peito ou pulmão, mas doeu aqui, ó. Sai de frente do computador aqui, vai que vou aqui, né? Oi? Vai que Até me vou. afastei do computador aqui, vai que, né? Pois sei que é amor ao professor que vocês têm, hein? Gente, ó, se você tiver numa situação, num problema, em que o valor da variância é desconhecido, a variância está desconhecida, a variância das amostras está desconhecida, tá? E você vai ter que fazer estimativa com a TED-Student, e você está querendo testar uma hipótese, agora o seu teste de hipótese vai ser baseado nisso aqui, ó. A hipótese inicial é que a média é conhecida e a hipótese alternativa é que aquela média não é... Você está desconfiado que aquela média não está correta. Aí você vai usar a TED-Student para N grau de liberdade, né? Para o grau de liberdade igual a N-1. E a sua estatística vai ser a TED-Student com esse número de grau de liberdade. Tudo bem? Agora aqui vai ter um exercício. Tá? Aqui vai ter um exercício, ó. São só dois... É só um slide, na verdade. Ele fez o exercício aqui rapidamente, ó. Esse exercício aqui não dá pra gente fazer. Ah, não. Pior que dá. Eu vou fazer o seguinte. Ah, dá sim pra fazer. Não, ele é bem simples. Na verdade, ele é só entender, mas eu preciso que vocês lembrem. Vocês lembram do teste do valor P? Lembra do teste do valor P? Que você obtém lá o valor P crítico e esse número é menor do que o 5%, aí você pode descartar? Sim, a gente lembra. A gente discutiu isso bastante em sala de aula, né? Então, agora aqui, ó, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Uma amostra dos gastos de 20 indivíduos com cinema em um mês apresentou uma variância, desvio padrão, né, perdão, desvio padrão de 8,5 e o valor da média é 107,5 unidades monetárias, lá, reais, seja o que for. Há evidências de que o gasto médio é maior do que 112, né? Então, vamos lá, quem que é a sua hipótese, né? A sua hipótese, o que você acha que é verdade, é que a média é menor do que 112 reais. Agora, a pergunta é, existem evidências de que o gasto é maior do que 112? Não. Essa é a hipótese alternativa. Vamos ver. O que você faz? Lembrando dos exercícios de teste de hipótese, né? Você calcula o valor da estatística auxiliar, né? Antigamente era aquele Z0, lembra do Z0? Z0. Tá até aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nesses slides aqui mesmo. Z0. Ah, não. Tá lá no... Tá aqui no finalzinho aqui, ó. Onde ensina a fazer cálculo dos testes de hipótese, né? Oxi, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Calcule o valor crítico associado a um nível de significância, né? Que define a região de rejeição, não rejeição. Esse valor crítico aqui, ó. Esse Z0 aqui, a formulazinha dele fica dada aqui atrás, ó. Olha aqui o Z0, ó, a fórmula do Z0 aqui, ó. Ele é o x barra menos mi dividido pelo sigma x barra, né? Isso aqui vai fechar toda a aula. X barra menos o mi dividido pelo sigma de x barra. Só que isso aqui agora não é mais sigma de x barra. O que isso aqui é? É o S dividido pela raiz de N, porque a gente está usando a TED-Student. Percebe a diferença entre esse cálculo aqui, ó? Tá vendo isso? E agora a nossa nova fórmula. Olha aqui, ó. Olha a nossa nova fórmula. Tá vendo aqui que mudou? Onde tinha o sigma do x barra, aqui, onde tinha o sigma do x barra aqui, ó, agora tem a variância, o desvio padrão amostral dividido pelo raiz de N. É isso que mudou. Então, olha aqui, agora ficou 8,5 dividido pelo raiz de 20 aqui embaixo, né? E essa continha aqui dá menos 2,37. Esse menos aí interfere? Não. A distribuição TED-Student é métrica, né? Então, se você está olhando menos 2,37 ou 2,37, dá no mesmo. Então, olha lá, ó.
você foi olhar, você foi calcular qual é o valor de T, o seu valor de T é 2,37, né? Qual é o valor da probabilidade que está para lá desse 2,37? Se você for na tabela, lembrando que o nosso número de grau de liberdade aqui é quanto? O N é 20. Quanto que é o número de grau de liberdade? 19. Se você for olhar na tabela, não tem como você resolver isso aqui, ó, na mão. Porque olha só a probabilidade, ó, 2,37. A gente não vai ter esse número aqui. A gente não vai ter aqui o número, a resposta como sendo 2,37. Lembra que a gente achou na distribuição na distribuição normal, a gente achou aqui 0,4750, né? Só que aqui a gente não vai ter todos os números, eles têm saltos muito grandes. A gente não vai achar o 2,37 aqui, vamos tentar procurar. 2,37. Aqui, ó, 2,36. Ah, não, mas a gente quer com um grau de liberdade de 19, ó. Olha aqui, ó. A gente sabe que está entre esse número e esse número aqui, ó, o 2,37, não é? Isso. Mas a gente não sabe qual é o valor de T exato que vai dar isso aí. Mas não tem problema. Por quê? 2,93 é exatamente o cara associado ao grau de confiabilidade de 5%. Qualquer valor daqui para lá, você rejeita a hipótese, porque vai estar associado a um menor. Porque é menor do que 5%. Vai ser menor que 5%. Esse cara aí tá entendendo. Entendeu como é que a gente usa TED Student? A gente usa TED Student apenas para fazer teste de hipótese, para descartar ou não a hipótese. Porque aí na tabela não vai ter todos os dados, mas com certeza vai ter os dados de comparação com os valores comuns. Olha aqui, ó, 5%, 10%, né? Assim por diante. Tá vendo aí, gente? Estatística? Professor, só uma pergunta. Eu vou ter que fazer intervalo de confiança quando mesmo? Quando você rejeita a hipótese, você faz o intervalo de confiança. Olha, essa hipótese está errada aí. O valor médio, na verdade, está aqui, ó. Entendeu? Então, agora a gente vai ter que fazer intervalo de confiança. Vai. Nesse exemplo, por exemplo, a gente vai rejeitar. A conclusão foi que a gente rejeita, né, a hipótese. Certo. Então, a gente tem que fazer um intervalo de confiança, apesar de que eu acho que ele não fez. Fez. Lá em cima. Ele fez intervalo de confiança primeiro, sobe lá para você ver. Aonde? É isso aqui? Se eu não me engano. É aqui, ó. Não, esse é lá em cima, lá. Ó. É, pior que é verdade. Ele fez tá aqui, primeiro ó. Aí, intervalo de confiança. Que aí deu 103,52 e 111,48. Perfeito, o cara falou perfeito aqui, ó. Não tinha percebido isso ainda. Então tá aqui um exercício completo. Começa aqui e termina aqui em cima. Agora a pergunta acho que foi dessa vez, quem fez essa pergunta foi outra pessoa, né? Foi outra voz. Mas acho que foi o João. Então, João, olha só. O cara perguntou, quando é que a gente tem que fazer um intervalo de confiança? Olha, se a gente não tivesse rejeitado a hipótese, a gente não tinha que fazer nada. Quer dizer, essa estatística aí tá boa e a nossa desconfiança era infundada. Só que aí a gente viu que a gente rejeitou a hipótese, né? Rejeitar a hipótese significa que o MI realmente, que o que a gente está desconfiando, não é verdade, né? Existem evidências que o gasto é maior do que 112. Então, quer dizer que a média não é mais esse número aqui, ó. A gente tem que dar um intervalo de confiança para dizer qual é um intervalo onde, com certeza, a média vai estar se a gente fizer uma amostra, se a gente fizer uma amostragem, né? Tendo feito uma amostragem aí com 95% de grau de confiabilidade, a gente vai dizer que a nossa média está onde? Então, esse é o grau de confiança. A gente faz o grau de confiança quando o teste dá errado. Ah, o teste deu errado. A gente não sabe mais onde está a média exata. Mas agora a gente pode dizer, pelo menos, mais ou menos, ali onde ela está. E é aí que entra o intervalo de confiança, né? Então, a gente fez o teste aqui de hipótese, né? Viu que está falso e aqui está em cima, está calculado aqui o intervalo de confiança com grau de confiabilidade de 5%. Olha aqui, ó. Intervalo de confiança para 95% de confiabilidade, né? Então, o nível de significância é 5%. Tá bom, gente? Acabou, então, o nosso primeiro slide aí, ó. O nosso primeiro conjunto... Professor, fala. Tem uma outra coisa que, nesse caso aí, é 0,025, pelo intervalo de confiança é 5%, porque é bicaudal, né? Se não for bicaudal, não vai ser. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Se não for bicaudal, tá aqui embaixo o número, ó. Percebeu? Percebeu? É 5%.
Ok, Aqui é o entendi. bicaudal e aqui é o unicaudal, ó. Ok, Mas o unicaudal seria 5%, né? exato. Nível de significância. Bicaudal é 0,025 em cada cauda. Isso. Pô, fiquei feliz de ter explicado, então, finalizado aqui esse conteúdo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que repor 2 aulas. A próxima aula é exercício sobre essa matéria do primeiro slide, tá bom? Beleza, Vamos beleza. achar exercício... Beleza. Ai. Ei, lasqueira. Vamos achar... Ai. Eita. Aí dói a cabeça, né? Já tosse depois de ter tossido. Eu tô tossindo tem 1 semana e meia essa porcaria. Aí sua cabeça já fica doendo, já, sabe? Vamos achar exercício que usa isso aqui. Então, eu vou pegar, vou olhar as provinhas que a moça me passou. Vocês querem que eu coloque a prova aqui também no EAD da universidade? As provas, para vocês olharem? Por favor. Por favor, para a gente Quero. tentar fazer. Beleza. Eu vou achar os exercícios que usam essa matéria lá no meio, né? E aí a gente vai O fazendo. senhor Tá bom, colocou gente? os slides, né? Todos, tanto no EAD quanto na plataforma normal da universidade, tá? Vocês querem que mande os slides lá no grupo? Eu baixei, eu posso enviar lá, se for preciso. Pode Tem quem mandar, acha melhor. mais Pode fácil. mandar. Ah, no grupo do WhatsApp? Ou eu vou desligar, porque parece que vocês têm uma outra aula com outro professor agora, né? Não, tá bom. Não. Hein? Não, tem aula Não não. tem dessa, não. Ah, tem não? Porque as salas de aulas, elas são, como é que fala? Elas têm horário Tem pré-estabelecido. tempo? Tem tempo, são horários pré-estabelecidos. Inclusive, eu já passei meia hora a mais aqui. Mas não tem nada, não. Mas de qualquer jeito, a gente só tem 1 hora por dia, então não tem outro professor, não. Eu Não, tá acredito que é certo. para pessoas que têm 2 professores no mesmo dia. A gente não tem, a gente é só aulão. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a chamada aqui de novo. Eu tinha feito aqui a chamada, estatística. A Maria Clara Eficiente, como sempre, já mandou aqui já. Parece que agora tem mais gente. Eu vou fazer a chamada de novo aqui. Antes tinha Matheus Luan, João Vitor, Laís Mendonça, João Vitor Miranda, Maria Clara, Isadora, Gabriel, Lucas Correia, Ana Clara, Rosirene. Quem mais chegou? Eu. Eu também, professor, Davi. Davi. Ana Carolina. Ana Carolina. Quem mais? Mais ninguém, né? 9, 10, 11. Não, tá faltando um. Porque tem 13 pessoas agora na live. João Vitor, Ana Carolina. Acho que o Noel só não vai vir, não. Ele não chegou ainda, não. Não, beleza. Eu Então, acho que é a Rosirene. isso aqui é a chamada da aula do dia 30. É chamada não oficial, né, gente? É claro, né? Por exemplo, o Ítalo, ele vai fazer ele vai dar a lida nisso aqui, né? Ele vai ver essa aula no YouTube e vai falar para mim, professor, eu assisti essa aula. Aí eu vou considerar ele como presença, né? Tá bom, gente? Beleza. Então, beijos. A gente faz uma aula de reposição durante a semana ou espera de novo para um sábado? Um sábado. Tem que No ser sábado é sábado. melhor. Sábado é melhor, Durante sábado a de manhã, semana né? tem outras É. aulas. Horas? É massa. 8 horas. 8 da Não, manhã? misericórdia. Ó, eu estou no primeiro sono ainda. 10 horas, professor. 10 horas é um horário bom. Vocês Também acho, 10 Ó, horas, pra fazer nada. 10 horas que o João tá viajando, hein? 8 horas. Beleza, então fica pré-marcado, tá? 10 horas. Não, quanto mais cedo, melhor. Beleza. Valeu? Tá bom, Maria? Beleza. Beleza, fechou. Aí a gente vai fazer exercícios. Você já olha Ótimo. já nos exercícios das provas, porque agora já começa a preparação para a prova, né? Tá. Então, Sim, beleza aí, professor. Falou, tchau, tchauzinho um pra abraço. vocês. Abraço. Falou. Melhoras para nós. Falou. Tchau.